Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos juntos um pouco na palavra do Senhor e ganharmos realmente uma orientação de Deus, despertar a nossa curiosidade, não é? Para que você esteja se achegando cada vez mais perto do Senhor e ouvindo a sua preciosa voz. Tudo que vem do Senhor é precioso. Então, está escrito, um dia Jesus contou que as coisas do Senhor, as coisas do reino, são como uma pérola de maior valor. Então, aquele que a encontra vende todas as outras para poder adquirir essa que é a mais importante, a de maior valor, a mais preciosa. Portanto, nós precisamos começar a mudar e tirar o nosso foco do mundo, dos valores deste mundo, para estarmos recebendo os valores de Deus em nossa vida. O que é realmente importante para você? O que é realmente aquilo no final do dia que você diz realmente assim, quando você para, senta no final ou deita na sua cama e você pensa, como foi o meu dia? No final do dia, o que sobra? Qual é a importância do dia para você? Nós precisamos começar a buscar o Senhor nesse tempo para entender melhor os seus propósitos, orientações e a sua palavra. E nós estamos vendo isso aqui, na formação da igreja. Como vivia o povo de Deus? Qual era a disposição dos líderes da igreja naquela época? E como realmente aquela igreja estava se movimentando. Então veja só, nós estamos aqui no capítulo 13 do livro de Atos, agora do verso 4 até o verso 12. Está escrito: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que coisa especial nós vemos aqui nessa experiência, né, dos apóstolos a respeito de Elimas, o mágico, não é? Que nós vemos aqui que eles estavam então indo pelas cidades pregando o evangelho, inclusive indo na sinagoga dos judeus, não é? E eles chegaram no lugar onde havia lá um certo judeu, veja, judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, que nós vimos aqui, que o seu nome traduzido era Elimas. E ele estava com o procônsul. Ele era um cara que estava perto de alguém poderoso, que era o Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E esse Sérgio Paulo se interessou de ouvir as palavras, não é, de Paulo e Barnabé. E ele então queria ouvir o que eles tinham para falar sobre o evangelho. Mas esse mágico, falso profeta, ficava atrapalhando e não deixava que eles expusessem a palavra. Atrapalhava realmente aquela conversa. Então o que aconteceu? Paulo, naquele momento, tomado de toda a autoridade e do poder do Espírito Santo, olhou para ele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Vejam quantas pessoas nesse tempo têm se levantado para impedir as pessoas de ouvir sobre a verdade do Evangelho. Quantas pessoas têm se levantado nesse tempo, falsos profetas, mentirosos, falsos líderes, falsos pastores, falsos irmãos, falsas pessoas que buscam apenas os seus próprios interesses para desviar da fé aqueles que estão no caminho do Senhor.
quantos nesse tempo têm se levantado para impedir, se possível, as pessoas de serem salvas? E isto acontece porque elas são movidas por Satanás. Elas são movidas, aqui Paulo chama aquele homem de filho do diabo, mesmo ele sendo judeu. Quantas pessoas aparecem na igreja, quantas pessoas compartilham da fé, lamentavelmente quantas pessoas estão se perdendo nesse tempo, começaram bem, começaram de forma fiel, sim, andaram um tempo na igreja, mas se perderam nas circunstâncias da vida, porque pararam de servir ao Senhor e ouvir a sua voz, não buscaram perdão, não buscaram restauração, não foram humildes, mas por conta de suas próprias vidas, tomaram um caminho individual para seguir as suas próprias vontades. Por conta disso, elas se acercam de pessoas que estejam em concordância com elas. Que coisa triste é esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso a necessidade da igreja se levantar para restaurar, para transformar, para estarmos buscando realmente resgatar estes que estão perdidos e orar. Sim, orarmos por aqueles que estão desviados, por aqueles que foram confundidos, que foram realmente enganados, assim como esse procônsul queria ouvir a palavra e alguém estava tentando atrapalhar. Muitos nesse tempo estão vivendo essa mesma situação. Só que, o que o apóstolo Paulo diz para ele? Olha, daqui por diante você vai ficar cego por um tempo. E exatamente naquele momento, veio uma névoa e aquele homem ficou cego. Então, ele saiu tentando achar alguém que o guiasse pela mão, porque ele não via nada. Aí o procônsul viu realmente, a palavra diz que ele creu, não é? E maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja, ele não ficou maravilhado somente com o milagre, ele ficou maravilhado com a doutrina. O que é a doutrina? O ensinamento, o conteúdo do evangelho. Porque ele queria ouvir o que Paulo tinha para falar, ele e Barnabé. E aí, então, Paulo pôde ensinar. Veja a importância de nós estarmos aprendendo o evangelho, a simplicidade da direção do evangelho, e nós estamos acatando a palavra de Deus. A palavra do Senhor traz mesmo luz e desfaz as trevas da nossa mente e do nosso coração. Ah, querido irmão, nós não merecemos nada disso. Ó, preciosa graça e bondade que o Senhor traz sobre nós, para nos ajustar, para nos libertar, para nos resgatar. Que nesta manhã você fique firme e ande fortalecido na fé.